Bom, galerinha, vamos para mais uma questão da prova de 2022 da SpaceX. Lembrando que a gente está com o modelo A. Então, essa aqui é a questão de número 37. Vamos dar uma lida no enunciado, vamos lá. A grande quantidade de CO2 lançada diariamente na atmosfera afeta a irradiação de calor para fora da Terra, potencializando o pontinhos... Isso aí me lembra o Silvio Santos, sabe? Potencializando o... Anota aí na plaquinha aí. Que provoca alterações no clima. E aí agora temos uma segunda frase. Ó. Percebam que são frases diferentes. O SO2 liberado na queima de combustíveis fósseis agrava as enfermidades do aparelho respiratório e pode originar pontinhos também. Essa é aquela clássica questão, né? Que eles querem que tu responda alguma coisa, só que tecnicamente dá para colocar qualquer coisa ali, né? O SO2 origina muita coisa, né? Não só o que ele quer que a gente responda. Então a gente depende muito, claro que assim, eu estou acostumado a ver esse tipo de questão, então você meio que já sabe que vai responder. Mas a gente precisa ler as opções, né, perdão, para saber o que ele está esperando que a gente responda ali. Os termos que completam correta e respectivamente as duas lacunas do texto acima, bem como a correta classificação das substâncias CO2 e SO2 quanto ao seu comportamento na presença de água, agora foi bem específico, agora ele foi legal, constam na alternativa. Então a gente tem três informações ali que precisamos preencher. Nós precisamos preencher três informações. Primeiro, o que a quantidade de CO2 potencializa na Terra. Segundo, o que o SO2 origina. Enfim, origina em relação ao que, né? Mas enfim. Terceiro, como que a gente classifica esses dois compostos, CO2 e SO2, quanto o comportamento deles na presença de água. Bom, para o primeiro pontinhos aqui do Silvio Santos, para o primeiro pontinhos ali, ó, a gente tem as seguintes opções. Pode ser efeito estufa, chuva ácida, efeito estufa ou chuva ácida. Pode ser efeito estufa ou chuva ácida. Bom, seguinte, nós temos aqui dois óxidos, CO2 e SO2. Vamos agora falar sério. CO2 e SO2 são dois óxidos. E aí vamos relembrar um pouquinho o que é um óxido. A definição de óxido, pessoal, é a seguinte, ó, óxidos. Tô com a letra feia hoje. Caramba, eu tô comendo letra, maravilhoso. Óxidos. Não gostei, mas vamos lá de novo. A definição de óxidos é a seguinte, pessoal. Óxidos são definidos como compostos binários que possuem o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Então, de novo, como é que eu bato o olho e sei que é um óxido? Primeiro, são compostos binários, o que significa que só tem dois elementos químicos. Um desses elementos é sempre o oxigênio, e o oxigênio precisa necessariamente ser o mais eletronegativo. Ele só não é mais eletronegativo que o flúor. Então, o único composto binário com oxigênio que não é considerado um óxido é o fluoreto de oxigênio, que aí é um fluoreto. Então, o flúor é o único mais eletronegativo. Esses dois, então, são óxidos. Um óxido, ele pode ser um óxido básico, neutro, anfótero ou ácido. Vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Só para não dar spoiler aqui da questão. Então, os dois são óxidos. O primeiro, ele fala que pode provocar ou efeito estufa ou chuva ácida, né? O segundo origina alguma coisa também. Bom, o que acontece? Vamos às classificações. Os óxidos, eles podem ser classificados como ácidos, básicos, e aí tem também os anfóteros ou neutros. Só que como esses são casos mais específicos, vamos nos ater aos ácidos. Em geral, óxidos ácidos são aqueles onde o oxigênio está ligado a um ametal. Então temos um ametal mais oxigênio. E básico, geralmente, quando temos metais alcalinos ou alcalinos terrosos mais oxigênio. Os metais de transição vão gerar óxidos mais específicos. Como aqui a gente está lidando com carbono e enxofre, que são ametais, a gente considera esses caras ali óxidos ácidos.
Mas não é por isso que eles são chamados de óxidos ácidos. Tem uma particularidade, não é porque a gente considera. Um óxido ácido é um óxido que, na presença de água, forma um ácido. Então, olha só. Se a gente pega um CO2 e coloca ele na presença de água, a gente vai ter a formação do H2. Ó, os dois hidrogênios da água foram lá para frente. CO3, que os dois oxigênios do gás carbônico somaram com esse oxigênio da água. Então, O3. Beleza? H2CO3. Enquanto que o SO2, na presença de água, também vai formar um ácido, que é o H2SO3. Então, temos ali o H2SO3, o ácido sulfuroso. Temos dois ácidos aqui. Então, o que acontece? Bom, esses dois óxidos, quando liberados na atmosfera, entram em contato com a água das nuvens e formam esses ácidos aí. Então, é o seguinte, o SO2 e o CO2 formam ácidos quando entram em contato com a água. Só que tem uma questãozinha aqui, ó. O ácido formado, esse ácido aqui, ó, o H2CO3, que é formado pelo CO2 com a água, ele é muito instável. É uma molécula que quase que não existe assim estável na natureza. Então, quando esse ácido ele é formado, ele rapidamente se decompõe para água e gás carbônico de novo. Então, pelo fato desse cara ser instável, né, um ácido bem fraco e instável, a gente não pode dizer que o CO2 forma chuva ácida, porque não dá tempo desse ácido, de fato, ser formado com estabilidade e cair. A chuva ácida só vai ser formada se o ácido formado lá em cima, na atmosfera, for estável. Ele conseguir se sustentar até a chuva precipitar, que é o caso desse ácido aqui de baixo. Então, o H2SO3, ele forma, sim, chuva ácida. Então, vamos lá, vamos voltar para a questão, né? O CO2 potencializa, bom, chuva ácida não. Sobrou para a gente efeito estufa. E, de fato, isso acontece, porque como esse gás ele se acumula na atmosfera, ele impede que os raios do Sol, né, o calor, seja irradiado para fora da Terra. Então, o que é o efeito estufa? Olha só, temos o planetinha aqui, ó. Nossa, mas tá muito redondo, mas tudo bem. Vou botar um Brasilzinho, planetinha aqui, e temos aqui ao redor do planeta a atmosfera. Bom, o que acontece? A atmosfera tem uma quantidade significante de gases que nos permite viver aqui, porque mantém a temperatura da Terra agradável. Então existe uma parada que é o efeito estufa legal, um efeito estufa bom. O que é o efeito estufa bom? É tipo uma cobertinha. Esses gases eles fazem com que os raios de sol não sejam diretamente refletidos para fora. Eles passam um certo tempo aqui, fazendo com que a temperatura na nossa superfície fique um pouquinho mais agradável. Mas, quando a gente agrava isso, quando a gente libera gases poluentes que acabam aumentando demais essa densidade da atmosfera, usando um termo um pouco feio, mas tudo bem, esses raios solares eles vão acumular mais do que deveriam aqui. Tudo bem? Isso agrava, potencializa o efeito estufa. Então, olha só, CO2 não é o que causa o efeito estufa, ele potencializa o efeito estufa. Então, tá certinho. Primeiro é efeito estufa mesmo. O SO2, liberado na queima de combustíveis fósseis, agrava as enfermidades do aparelho respiratório e origina, sim, chuva ácida. É isso que ele origina. Então, primeiro, efeito estufa. Segundo, chuva ácida. Terceiro, ele cria a classificação desses óxidos. E a gente viu que eles são óxidos ácidos. Então, efeito estufa, chuva ácida, óxidos ácidos. Letra E. Efeito estufa, chuva ácida, óxidos ácidos. Letra E. Isso aí. Um abraço, pessoal. Ó, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.